A produção convidou para o programa dessa noite uma moça que é colega nossa. É jornalista de profissão, com direito a diploma. E uma pessoa que tem lutado muito pela categoria. E que atualmente está como secretária de Estado. É com ela que nós vamos conjugar verbos à primeira pessoa. Com Vera Sporidoro, que é secretária de Comunicação Social do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ela nasceu em Veranópolis e se criou em Bento Gonçalves. Eu já disse que ela é jornalista e disse que ela tem curso. Não disse aonde, na URGS. Ela morou durante 3 anos no Uruguai. Ela foi porque estava recém-casada, o marido era jornalista uruguaio. E voltou porque se instalou no Uruguai uma ditadura. Ela veio aqui para outra, mas tudo bem. Ela foi presidente do Sindicato dos Jornalistas em 2 gestões. Ela trabalhou na Fiergs como assessora de imprensa, trabalhou no Diário do Sul. Esteve na coordenação de comunicação do governo Olívio, na Prefeitura de Porto Alegre. Trabalhou também na comunicação do governo Tarso, na Prefeitura. E quando o Tarso foi para o Ministério da Educação, ele a convidou para Brasília. Ela disse não. Ficou aqui, foi editora do Jornal da Universidade na gestão de Vrana Panizzi. Trabalhou também no jornal O Sul. Até que ela resolveu ir a Brasília. Foi. Assessoria de Comunicação da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, chefiada por Tarso Genro. Depois, assessoria de imprensa do Ministério da Justiça, ainda com Tarso. Foram 5 anos em Brasília. Ela continuou com Tarso. Agora, como eu disse, como titular da Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado. Ela assumiu com a preocupação de implementar uma nova proposta de comunicação, abrangendo a inclusão digital e a criação de um Conselho de Comunicação no Estado. Meta alcançada, secretária? Quase. Estamos na metade do nosso trabalho ainda, né? Mas o Conselho de Comunicação está bem adiantado. Já há uma compreensão na sociedade de que o Conselho não é para intervir na comunicação, regular a comunicação, ou, pior, censurar a comunicação, como algumas pessoas diziam. É um conselho, um lugar para debate, é isso que nós queremos. Eu acho que nós vamos mandar para a Assembleia Legislativa uma proposta de criação desse conselho. E a inclusão digital, como é que está? Essa é mais difícil porque os investimentos têm que ser muito altos. Nós temos déficit de banda larga no Rio Grande do Sul. Então, para as pessoas terem acesso às mídias digitais, tem que ter banda larga. E para ter banda larga, tem que fazer altos investimentos. Estamos trabalhando nisso, aproveitando as linhas, as fibras óticas da CE, da própria Procergs, enfim, nós estamos trabalhando nisso, mas é uma tarefa bastante difícil. O objetivo, me parece, não sei se é exatamente isso, é essa intercomunicação público-governo. Claro, esse é o nosso grande objetivo. Nós temos já o Gabinete Digital, que é, dentro do Gabinete do Governador, um grupo que trabalha com mídias digitais. E temos o nosso núcleo na SECOM, na Comunicação Social, de mídias digitais também. Então, nós trabalhamos bastante com isso. Já fizemos um evento chamado Conexões Globais 2.0, que reuniu blogueiros do mundo inteiro, pessoas que vieram para cá, outras com quem nós conversamos via internet. Então, nós estamos trabalhando bastante. É um mundo dinâmico que a tecnologia a cada dia muda. Então, nós estamos, assim, muito ativos nessa área. E como é o processo, secretária? Chega, de repente, a intervenção lá do público, vem várias opiniões do público. Como é que é trabalhado isso? Chega na secretaria. Isso. E aí? Vou te dar um exemplo. Nós fizemos, junto com o Gabinete Digital, uma pergunta. Como é que a população acha que a gente pode resolver, Estado e sociedade juntos, a questão da segurança no trânsito? Vieram centenas, eu não me lembro de memória, mas muitas sugestões via internet. Aí nós fizemos um evento presencial, ou seja, reunimos ali no Palácio Piratini pessoas que tinham dado sugestões, que fizeram propostas. Então estava o governador, o presidente do Detran, o Vinícius Vu, que é o secretário que cuida do Gabinete Digital, e ouvimos as pessoas e trocamos ideias com essas pessoas que haviam feito a proposta via digital. Então, a gente junta as duas coisas, né? Um diálogo digital, que é importante, e um diálogo presencial. E muitas das propostas que chegaram nós vamos implementar.
O Detran estava ali justamente para dizer, ó, isso dá para fazer, isso não dá, isso já está ultrapassado, já tem tecnologia nova sobre essa questão, enfim. Né? Houve uma troca de ideias muito, muito interessante. E quem coordena esse debate? É a tua secretaria? Desculpe, eu posso usar a segunda pessoa? Claro, por favor, Ivete. Então, é a tua secretaria? Nosso governo é transversal, né, Ivete? Então não dá para dizer que é uma secretaria que comanda. O gabinete digital, ele está no gabinete do governador. O núcleo de comunicação digital está na SECOM. E nós fazemos um trabalho, interagimos muito, também com outras secretarias que também têm trabalho nessa área da integração digital. Por exemplo, a Procergs, né, que é a empresa de dados do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que tem um trabalho muito interessante nessa área, a Secretaria de Educação, que tem o projeto Um Computador por Aluno. Isso tudo nós fazemos interagindo. Isso é bem característico do nosso governador, né? Ele não quer caixinhas, ele quer todas as secretarias juntas fazendo um projeto, tocando uma ação em conjunto. Aliás, o nosso governador não para muito quieto, né? Ele tem circulado pelo interior do estado e tem saído do estado e do país. Tu tens conseguido acompanhar ou tu estás delegando esta função? Olha, eu mais estou delegando, porque é impossível tu atender uma secretaria de Estado e, ao mesmo tempo, acompanhar o governador. Então, ele tem uma assessoria direta dele ali no gabinete e eu cuido mais da secretaria mesmo. Não dá para fazer as duas coisas, impossível. Mas quando tu estavas em Brasília, tu fazias, esse papel Sim, era teu? Sim. Ou seja, arrumar mala é uma coisa que tu fazes com rapidez. Arrumar mala, não, arrumar mochila, porque tem que ser tão rápido que só numa mochila mesmo. Eu perguntei, né, se pedi licença para usar a segunda pessoa. Eu quero saber que licença tu te dás para conjugar verbos na primeira pessoa. Olha, eu prefiro sempre falar nós do que eu, né? Sim, mas a Vera, como é que fica nisso tudo? A Vera profissional, eu até mencionei, dei uma relação de coisas que tu fazes e fizeste. Mas a Vera pessoa? A Vera Pessoa atualmente se dedica ao trabalho, à família e à yoga. A yoga? É. Eu já tinha feito anos atrás yoga, depois parei quando fui para Brasília e senti falta. Eu acho que a yoga me dá um equilíbrio, uma tranquilidade que o trabalho do dia a dia não é impossível a gente ter tranquilidade com tantas tarefas que a gente tem para cumprir. E com as demandas que a população exige de nós. Né? Eu sou muito atenta a isso. O que a população quer desse governo? Nós temos que atendê-los. Votaram em nós, afinal, né? Então, a yoga está me dando essa paz interior, digamos assim. Tu disseste, votaram em nós. Em algum momento te ocorreu te colocar à disposição do partido para cargo eletivo? Não, eu não tenho esse perfil, Ivete. Acho que não me disporia a fazer uma campanha, né? Já trabalhei em várias campanhas, mas eu, como candidata, não me vejo. Bom, e o yoga? Tu vais a uma academia, tu levas a professora para casa ou tu fazes sozinha? Não, do lado da minha casa tem uma academia, então eu escolhi o horário das 8 da noite. Então, das 8 às 9, todos os dias? 3 vezes por semana, é sagrado. Não me convidem para nada nesse horário. E aí, fazia no exercício, é no alongamento ou é na meditação? São as três coisas, tem um momento para cada uma delas. Qual é a terceira coisa? Eu falei, porque o exercício... Tu falaste três, exercício, alongamento e meditação. As três coisas. É. Tá, Vera, eu quero saber o seguinte, na primeira pessoa que está conjugando, disseste, a minha família, como é a tua família hoje? Então, eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino, que já são, evidentemente, não são mais meninos. A Gabriela, que é a mais velha, tem 2 filhos. Ah, tu és avó. Eu sou avó, o Pedro e o Tiago. A Ângela, que é do meio, e o Nicola, que é o meu pequenininho, que já está com 30 anos. O neném. O Nicola é músico. É músico. Eu já vi em rede social tu mencionando espetáculo do Nicola. Como é que tu és como plateia, hein? Eu sou um horror, eu fico gritando, aplaudindo, assobio, é um vexame. E tu consegues acompanhar o desempenho dele, o trabalho dele? Não, porque ele trabalha muito à noite, então para mim é difícil, né?
A gente começa cedo lá na secretaria. Mas quando são shows, assim, num horário mais, tipo, 6 da tarde, 8 da noite, aí eu acompanho. E além do Nicola, o que te faz sair de casa? Tá? Vamos tirar aqui o dia de yoga, que Deus me livre, é sagrado. Mas os outros dias, tu sais para fazer alguma coisa? Olha, cinema é uma coisa que me tira de casa. Aos domingos tem uma coisa que me tira de casa, que é jogar cartas com a minha mãe. Olha, que tipo de jogo? A gente joga mexe-mexe, joga canastra. Né? Eu tenho 2 tias já bem idosas, 96 e 94, que adoram jogar. Então, a minha mãe também já está com 80 e tantos. Então, aos domingos eu me dedico, geralmente me dedico a jogar carta com elas. É bem bom. E tu és boa no mexe-mexe? Olha, às vezes eu tento dar umas roubadinhas, mas não consigo. Ai, Vera, eu falei aqui que lá pelas tantas, no começo da tua história, tu casaste e foste para o Uruguai. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, eu conheci o meu, hoje ex-marido, numa cobertura jornalística que ele veio fazer de uns jogos universitários aqui no Rio Grande do Sul. E começamos a namorar. Foi um namoro longo, porque eu aqui, ele em Montevidéu, né? Era por carta, e com eventuais viagens, até que nós casamos em 68. E ele estava com dificuldade de conseguir documentação aqui no Rio Grande no Brasil, para permanência aqui, então nós fomos para o Uruguai. E ficamos 3 anos morando lá, até 71. E tu trabalhaste no Uruguai? Não, eu cuidava da casa, depois engravidei, então me dediquei mais aos afazeres do lar. Não consigo te imaginar sem trabalhar. Como é que tu ocupavas o tempo, hein? O que tu fazias tanto no lar? Ah, mas é muito bom. Eu conheci toda a cidade caminhando. Ia muito à Rambla, nós morávamos perto da Rambla, então era muito agradável descer até para ver o Rio da Prata, a praia. Enfim, cinema, teatro, muitas coisas boas. E tu limpavas casa, tu cuidavas da roupa, tu fazias comida, tu és boa na cozinha? Eu sou boa na cozinha eventual. A cozinha diária eu não tenho muita paciência, mas aos domingos ou de vez em quando fazer um prato eu gosto. Sim, mas lá no Uruguai tu estava fazendo todo dia? Mas não era nada que me pesasse, porque éramos 2 pessoas só, né? Então não era nada pesado. E tu disseste que em função da ditadura militar tu vieste para o Brasil, mas encontraste uma ditadura instaladíssima aqui. Que lá nós éramos mais militantes, né? Embora não fôssemos do grupo Tupamaros propriamente, não éramos de uma célula Tupamara, nós éramos apoiadores desse movimento, né? Tupamaros. E bom, já estava chegando num ponto em que mesmo os apoiadores, simpatizantes, eram perseguidos, tinham a casa violada, seus pertences revistados, como aconteceu conosco. E eu já tinha um bebê pequeno, achei muita crueldade eu criar minha filha num país como aquele. Como era naquela época aquele país. Porque eu gosto muito do Uruguai, amo o Uruguai, é minha segunda pátria. Mas naquela época foi muito duro. Então nós viemos para cá. E aqui as nossas relações, eu tinha relações políticas, mas não eram relações de militância, de movimentos, né, de clandestinidade. Então aqui foi mais tranquilo. Tá, mas tu chegaste aqui, o teu marido estava sem trabalho aqui e tu também estava sem trabalho. Como é que foi esse recomeço? Olha, eu sempre tive muita sorte, Vete, as pessoas me ligavam para me chamar para trabalhar. Então, quando eu voltei, o pessoal do Jornal do Comércio soube que eu estava aqui e me chamaram para trabalhar. Eu fiquei algum tempo ali com eles, depois a Fiergs soube que eu tinha voltado. Tu tinha trabalhado já na Fiergs? Eu já tinha trabalhado na Fiergs, me chamaram e voltei para a Fiergs. E o Henrique era um bom comerciante, logo ele conseguiu, nós tínhamos juntado um pequeno capital, ele conseguiu se estabelecer. E aí tocamos a vida. Tá, e tu tiveste também uma experiência em jornal aí nessa época, né? Foi dessa época, o Diário do Sul, não? Não, foi depois. Diário do Sul foi
quando eu saí da Fiergs, já em... eu sou terrível por datas, anos 80, por aí. Eu saí da Fiergs porque me convidaram para trabalhar no Diário. Era um jornal novo que estava começando, era do Grupo Gazeta Mercantil. Hélio Gama era o nosso... Era uma beleza o jornal. Era um jornal muito bom. Um jornal standard, um jornal grande, como era o Correio do Povo antigamente. E com uma linguagem muito renovada, né? Fotos grandes, textos mais arrevistados. Foi um jornal que marcou um período, embora de vida curta, ele durou 3 anos, eu acho. Tu estavas lá quando ele fechou? Estava. Como é que é para ti assistir ao fechamento de um veículo como aquele? Olha, foi muito doloroso por vários aspectos. Primeiro, porque eu era presidente do sindicato, então eu tinha que liderar um movimento de resistência ao fechamento do jornal. E segundo, eu vi os meus amigos, meus colegas desesperados, porque, bom, vou trabalhar onde agora? Então foi um momento bem difícil. Nós resistimos ao fechamento, acampamos dentro do jornal. O governador na época era o Pedro Simon, ele interviu, conversou, dialogou conosco e com os donos da empresa e conseguimos chegar a uma solução, porque o nosso temor, Ivete, era que nós saíssemos do jornal e nunca mais recebêssemos nada. Nos deviam um salário do mês, rescisão de contrato, férias, etc. E pela situação como foi fechado o jornal, por falta de verba, bom, nós saímos daqui, nunca mais vão ver dinheiro, né? E eram famílias que dependiam daquilo. Então nós chegamos a um acordo bem, o pessoal recebeu o que lhe era devido, com dor na alma, né? Porque todo mundo era muito apaixonado pelo jornal. É verdade. Bom, essa não foi a única luta que tu tiveste nesta área do jornalismo. Eu quero saber o que te fez aceitar o sindicato, essa responsabilidade do sindicato dos jornalistas. Mas no próximo segmento, tá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos da primeira pessoa com Vélez Polidoro, que é secretária de Comunicação Social do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa@tve.com.br, ou pelo nosso telefone 32 30 15 54. Vera, sindicato. Tu fazias política sindical? Tu eras envolvida nesta causa? Não, eu tinha uma preocupação com o curso de jornalismo, como é que as pessoas eram formadas, a gente discutia muito isso. Era um período em que eu estava na assessoria de imprensa da Fiergs. E os jornalistas iam lá diariamente para buscar notícias e a gente tinha sempre muito contato com o pessoal. E não sei se por isso, pelo meu interesse pela categoria, o pessoal resolveu me convidar para ser tesoureira na primeira gestão do Remy Baldasso. Que já é um cargo horrível que ninguém paga. Tem que estar correndo atrás do dinheiro, é terrível. E depois dos 3 anos como tesoureira, então o pessoal disse, agora tu vai concorrer à presidência. Eu fiquei surpresa, mas aceitei. Enfim, era um desafio, eu gosto de desafios. Né? Gostaste tanto que aceitaste uma reeleição. Um segundo mandato. E foi uma época muito rica, Ivete, porque foi a época que nós estamos criando a CUT, a Central Única de Trabalhadores, uma época em que os veículos dialogavam bastante com o sindicato, uma época em que os jornalistas buscavam o sindicato para debater, nós criamos um núcleo de assessores de imprensa, enfim, era uma época muito viva, né? As pessoas tinham interesse numa participação coletiva, havia uma solidariedade, né, entre os profissionais. E eu estou um pouco afastada agora, não sei se isso continua, mas aquela época foi muito boa. E de um modo geral, os jornalistas eram sindicalizados? A maioria era. Ser sindicalizado não significa participar da vida do sindicato, né? Sim, mas pelo menos ser sindicalizado, pagar a contribuição, aquela coisa toda, descontar o dia, salário, aquilo. Exato.
Mas foi um período muito rico, houve greve geral no país, nós participamos, o sindicato e a categoria, não toda, mas uma boa parte participou. Nós tínhamos uma unidade muito forte com o Sindicato dos Radialistas, com a Associação de Fotógrafos, ou seja, nós juntamos a categoria, né? Os trabalhadores em comunicação. E a invasão do mercado, foi uma época em que o mercado começou a ser invadido. Invadido, assim, pessoas que não tinham habilitação, que resolviam, que trabalhavam até sem cachê, até sem salário. Como é que foi tratado isso na época? Nós fizemos, porque tinham jornalistas, como o Colexa, por exemplo, que tu, né, quem é da área sabe, é um jornalista fantástico, que não tinha o curso superior, mas trabalhava há anos Sim, eram provisionados, isso existia. Exato. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos um período para que esses provisionados se registrassem como profissionais. Combinamos isso com o Ministério do Trabalho, e eu não me lembro quanto tempo foi, acho que 1 ano. E cada pedido que vinha a gente examinava para ver se a pessoa realmente trabalhava em veículo, né? Enfim, tinha que ter alguns requisitos. E com isso nós regularizamos, e a partir dali fechou. E a partir dali, quem não tinha o diploma de jornalista não era registrado como jornalista. De repente começaram a surgir programas de televisão, principalmente, onde políticos eram convidados e eles iam como convidados, entre aspas, só que permanentemente. Iam assim, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, todas as semanas. Isso acontecia também na área do esporte. Né? Tá. E isso o sindicato não tinha poderes para mexer nisso. Porque aí é uma coisa muito dúbia. Né? O que os donos dos veículos diziam? Que eles não estavam contratados como jornalistas, estavam contratados para opinar. É como se escrevesse um artigo. E para escrever um artigo não precisa ser jornalista. Né? É uma pessoa convidada que escreve um artigo. E isso se dava também na latinha, como a gente diz, no microfone. Eu acho que até hoje essa questão está mal resolvida. Nós não conseguimos resolver naquele período. Realmente houve pessoas que não eram jornalistas, que ocupavam o cargo. Alguns realmente era simplesmente para emitir uma opinião, ou seja, não tirava uma vaga de jornalista. Outros simplesmente se estabeleciam e ficavam. É uma área muito... Tem um glamour, né, Ivete, sobre essa questão de ser jornalista, né? De se expor a sua... E para quem faz política, aparece, tá no vídeo, né? Então, é uma área muito demandada. É diferente, por exemplo, do engenheiro. Ninguém quer dizer que é engenheiro e ir lá fazer uma obra quando não é, porque a obra cai na cabeça dele. Né? Agora, na nossa área, a coisa é mais fluida, é difícil mesmo. O teu balanço, hein, dos teus 4 anos de sindicato, isso a gente não conseguiu resolver, isso a gente resolveu. O balanço é positivo, valeu a pena? Eu acho que sim, Ivete, eu acho que sim. Foi uma época em que a categoria esteve muito unida, como eu te disse. Eu tenho muito orgulho de ter sido a primeira mulher presidente do sindicato e primeira assessora de imprensa presidente do sindicato. Então, nesse período, a gente regularizou também a função do assessor de imprensa. Nós criamos como é que chamávamos? Tipo um manual do assessor de imprensa, não era esse o nome, né? Onde ficava bem delimitado o que... A cartilha? Também não era isso, mas é por aí. O que faz um assessor de imprensa, o que faz um relações públicas, como é que ele se comporta diante dos veículos, isso tudo via um núcleo que nós criamos de assessores de imprensa. Então, teve bastante coisa interessante que a gente fez, que acho que me deixam bem satisfeito com aquele período. Bom, tu trabalhas com assessores de imprensa, trabalhaste como assessora de imprensa, esse manual está sendo seguido? Ou tu tivesse que brigar algumas vezes por isso? Não, ele está sendo seguido. Os assessores vinculados ao sindicato continuam se reunindo, tem encontros nacionais que a gente criou naquela época, para troca de ideias, de informações, ouvir novidades, enfim, esses encontros que dinamizam a vida profissional desses assessores. Então, eles continuam, isso continua. E o manual foi revisto, foi adaptado, foi modernizado.
Então, acho que foi uma coisa que deixou frutos. Houve um determinado momento, há bastante tempo atrás, em que o assessor encontrava espaço nos veículos, era fácil. E depois começou a ficar difícil. E alguns veículos começaram até a cobrar a inserção de alguma matéria. Tu viveste qual período, a transição? Como é que foi isso para ti, fazendo assessoria de imprensa? Olha, era tranquilo. Claro que a gente tem que ter noção do que seja interessante para o público, né? Então, mesmo que o meu patrão me diga, eu quero que tu publique tal notícia, se ela não tem interesse para o público, não vai ser publicada. Eu não posso forçar que isso aconteça, né? Tu tens que criar o fato. Exatamente. E hoje, com a internet, com as redes sociais, já tem outros aspectos em jogo, né? Que aí demandaria assim, uma conferência. Mas as coisas estão mudando, né? Então, nem sempre o release, que era tradicional formato de trabalho do assessor de imprensa, nem sempre o release funciona hoje. Tem outros formatos, outras formas de trabalho. Bom, se tu tens que criar o fato, tu tens de convencer o teu patrão de que a coisa deve ser feita de uma outra maneira, a abordagem deve ser outra, enfim, que ele deve mudar um pouquinho o projeto dele. Isso é fácil? Não, é bem difícil. É bem difícil. Tem uma ferramenta que a gente usa que a gente chama de sala de situação, que é assim, vou pegar um exemplo bem recente. Essas empresas concessionárias de energia elétrica, né, que estão sofrendo bombardeio nesse momento porque houve uma tempestade que derrubou árvores, fios, etc., etc., e gerou uma situação no estado em que as pessoas estão sem luz há 2 dias, 3 dias, 4 dias. Evidentemente, é uma situação crítica. A boa assessoria de comunicação não é nem de imprensa, é de comunicação, porque aí entram muitas ferramentas que não são só jornalismo, tem que reunir os comandos das empresas, sentar e dizer, bom, o que nós vamos fazer agora? É uma sala de crise, uma sala que nós vamos ter que resolver. Como é que nós vamos falar com o público? Quais são os nossos argumentos? Quais são os prós? Quais são os contras? Esse é o formato mais novo, mais moderno de assessoria de comunicação. Bom, tu já fizeste jornalismo de buscar matéria. Tu já fizeste jornalismo de opinião, tiveste uma coluna. E hoje tu és a fonte. Qual é a posição mais cômoda? É de opinião. Ali a gente diz o que quer. Claro que depois ouve, né, o que não quer, mas enfim, esse é o jogo, né? Eu gostava muito, eu fiquei 3 anos fazendo uma coluna sobre política no jornal O Sul, e os proprietários do veículo me deram total liberdade. Então eu dizia na coluna, uma das primeiras que eu fiz, olha pessoal, não reclamem, eu sou petista, eu sou filiada, eu emito opinião, e provavelmente alguns não vão concordar, mas, por favor, leiam a minha coluna com essa ótica. Eu sou filiada ao PT, então eu não quero enganar ninguém. Eu estou dizendo o que eu penso. Vocês discordam, eu publico. E eu publicava mesmo. Fulano de tal não concordou comigo e mandou esse bilhete. Claro, quando não era desaforado, mal educado. Então, eu estabeleci um diálogo ali bem interessante com os meus companheiros petistas e com os não petistas. Pois é, com os companheiros petistas deve ter momentos que tu queres brigar com eles, tu brigas. Tu te permitias isso no jornalismo de opinião? Sim, sim. Especialmente com os deputados, porque nem sempre os projetos que eles apresentavam eram projetos de interesse comum, público, né? Então, às vezes eu discordava deles, aí eles me procuravam, eu ia lá, ouvia um pouco mais os argumentos deles. Era muito vivo, assim, muito interessante. E eu acho que era bom para o leitor, porque ele ouvia o meu lado, sabendo que eu era petista, mas eu também dava espaço para outras opiniões. Agora tu estás sem esse espaço de opinião. E às vezes tu também gostarias de brigar com os deputados ou com algumas pessoas do partido. Como é que tu lidas com isso?
Eu chamo para um cafezinho e brigo. Ah, tu consegue falar? Não tem que engolir? Não, tem coisas que, evidentemente, né, eu posso não concordar, mas tem interesses maiores que eu não, né, estão acima de mim. Né? Por exemplo, recursos. O orçamento do Estado é apertado, então tem coisas que eu quero fazer, mas não tem recurso. Então, eu tenho mais é que ficar quieta. Né? Pois é, mas é uma guerra pelos recursos poucos, né? É verdade. Porque todo mundo quer aquele pouquinho, vamos dividir. Tu tens perdido nesta luta? Não, ao contrário, o governador compreende que a comunicação é importante, porque não do ponto de vista de propaganda do governo, mas de dialogar com a população sobre o que nós estamos fazendo e ouvir dela o que nós deveremos fazer. Então, com essa compreensão que ele tem, as nossas verbas são razoáveis, eu diria. Nós somos um veículo de comunicação, TV Educativa, Rádio FM Cultura. Durante um período, nós estivemos ligados à Secretaria de Cultura, um outro período, à Secretaria de Comunicação. Como é que tu vês a existência da TV Educativa e da FM Cultura? Eu vejo como algo muito importante, que tem que existir, tem que ser fortalecido. E já está sendo fortalecido. Está a teu encargo? Hoje sim, atualmente sim. O meu encargo, em termos, né, porque tem um presidente aqui na Fundação, que é o Pedro Luiz Osório, meu amigo, meu colega, mas em termos de orçamento, sim, a SECOM é que tem ajudado a implementar algumas coisas aqui na TV e na rádio. Eu acho fundamental, Ivete, porque tem que haver, no espectro da comunicação, tem que haver emissoras que não têm como objetivo final o lucro. Não que o lucro seja algo ruim, ao contrário. Acho que a população se informa e é informada através desses veículos comerciais. Mas também, paralelamente a isso, acho que tem que ter veículos com esse caráter de informação pública, né, com interesse público. Então, os temas que a TV aborda, que a Rádio FM Cultura aborda, nem sempre são temas, aspas, comerciais. Né? Se tu for observar os telejornais, em geral, eu não vou citar nenhuma emissora, mas talvez todos eles, ou a maioria, eles começam com notícias de assaltos, crimes, a criança que se afogou, coisas terríveis. Todos eles seguem essa regra. Depois vem uma coisa mais de caráter político, depois internacional, e no final uma notícia alegrezinha. É mais ou menos o padrão. Bom, me dirão, bom, é isso que o público quer. Nós medimos a audiência e sabemos que é isso que agrada o público. Será? Uma emissora pública, ela pode fazer algo diferente disso, e faz. Então, os noticiários aqui da TVE e da Rádio FM Cultura têm outro caráter, outra ótica, que não é da audiência a qualquer custo. Eu acho que, então, tem esse equilíbrio entre as emissoras e os veículos em geral, de caráter privado e os veículos de caráter público, que tem que se equilibrar. Uma vez nós conversamos lá na FM Cultura, eu acho que o ano passado, e tu falaste que o objetivo é fazer dessa TV uma TV pública. O que ela era até então? Ela é um misto de estatal e pública. Né? Estatal significa o quê? Que ela segue as diretrizes de um determinado governo, de plantão, o governo eleito. Isso é uma emissora estatal. A emissora pública, ela independe dos governos eleitos. Ela tem uma linha, um objetivo, e isso vai valer enquanto o seu conselho disser que é para valer. Aqui na TV ela tem um conselho formado pela sociedade. Então, a sociedade é que diz como é que ela quer que essa emissora pública seja, e não o governo que foi eleito para 4 anos. Assim, isso eu estou te falando de uma forma bem simplificada, porque na universidade, na academia, tem um debate muito forte sobre o que é público e o que é estatal. Né? Esse debate não encerrou ainda. Nós vamos continuar com ele, então. Tu, em algum momento, tu és jornalista desde 68, né? Em algum momento,
tu deixaste de fazer jornalismo impresso para fazer rádio ou televisão, daqui a pouco tu me contas, Tá tá bom. certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Vera Spolidoro, que é secretária de Comunicação Social do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Os contatos com a produção, eu já disse, mas vou repetir, podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa@tve.com.br ou pelo nosso telefone, 32 30 15 54. Vera, eu quero saber se alguma vez tu fizeste jornalismo em televisão e em rádio. Não, Ivete, sempre foi escrito. Nunca tivesse vontade de fazer ou nunca foste convidada? Nunca fui convidada. Ah, porque tu espera sempre convite, Vera. Claro. Não, é sério mesmo, tu sempre foste convidada, né? Pra Eu tudo. passei de um trabalho a outro, assim, como eu te disse, com muita sorte, né? E os convites do Tarso são irresistíveis, pelo jeito. Porque tu tentaste resistir, não foste para o Ministério da Educação. Mas em seguida foste embora. E fazer parte do governo Lula foi muito interessante, né? Foi uma experiência fantástica. Foram 5 anos em Brasília, eu não conhecia Brasília, onde a gente aprende muito mesmo. E faz bons amigos. Foi um período bem bom da minha vida. Tu ficaste todo o tempo lá, os 5 anos lá. 5 anos. Tem gente que ama Brasília, tem gente que odeia Brasília. Essa história de Brasília não tem esquinas. Onde eram os pontos de encontro? Olha, eu fiquei morando num hotel, num flat, e do lado do hotel tinha um shopping Brasília. Um shoppingzinho, não era aqueles shoppings, né, um shopping muito simpático. Então ali eu me reunia com meus amigos, ia ao cinema, tomava cafezinho, coisas que a gente faz em Porto Alegre. Chacrinha do Rio Grande do Sul ou não? Era mais chacrinha mesmo. Porque tinham muitos gaúchos trabalhando lá, né? Então a gente acabava reunindo mais com gaúchos. Mas eu fiz boas amizades lá com brasilienses já mais antigos. E não foste tentada, quando o Tarso veio embora, não foste tentada a ficar em Brasília? Não, porque eu tenho a minha família aqui, né? Eu sentia falta da minha família. Então eu vinha nos fins de semana, não todos, evidentemente, mas vinha bastante. E esse laço nunca se rompeu, ao contrário, né? Se fortaleceu com a distância. Eu disse, deu para Brasília, agora é Porto Alegre. Pois é, aqui é família. Mas além da família, Porto Alegre te dá saudade? Tu sabe que eu me adapto muito facilmente às cidades, né? Montevidéu, onde eu morei 3 anos, eu me sinto em casa em Montevidéu. Em Brasília eu me senti muito bem também, né? Gostava do clima, gostava das não esquinas. Eu acho que é uma empatia com a cidade, sei lá. Eu caminho muito pelas cidades, então isso. Mas Brasília para caminhar não é tranquilo? Claro. Sem esquinas? Ao redor do quê? Tem um parque muito bom em Brasília, vários parques, mas tem um especialmente muito grande, bonito. Pelas entrequadras a gente pode caminhar também. Eu ia de um shopping a outro por dentro das quadras. Teve uma ocasião que eu eu fui ver o espetáculo Cirque du Soleil. E não tinha táxi, era uma loucura, lotadíssimo, né? Era o quê? Meia-noite. Eu vim caminhando, eu saí do teatro, que era o quê? Eu acho que umas 10 quadras. Eu fui caminhando meia-noite. E me senti muito feliz, um céu estrelado, aquela noitinha fresca que são típicas de Brasília. Então, eu nunca tive problema nenhum, nem de segurança e nem de não caminhar. E o pôr do sol, hein? Mário Quintana dizia que era para nós, que São Pedro pintava os mais belos crepúsculos do mundo. Mas o pessoal de Brasília diz que é de Brasília. E tu assististe os dois. O pessoal da Islândia diz que é da Islândia. Tá. O pôr do sol de Brasília bate o de Porto Alegre? Não, porque aqui tem o Rio, né? E o Rio dá um outro tom para o pôr do sol, né? Bom, de repente o Tarso vem para Porto Alegre, ou seja, ele mudou a vida dele e isso te obrigou, entre aspas, a mudar a tua. Isso é tranquilo para gente? Lá, o teu marido teve problemas no Uruguai, tu vieste para cá, mudaste a tua vida. O Tarso
vem para cá para concorrer, tu mudas a tua vida. Isso é tranquilo para ti? Não tem muita dificuldade, não. Eu me adapto bem. Até me surpreende a tua pergunta, porque eu não vejo dificuldade em fazer essa mobilização, sabe? Pois é, quando eu perguntei se tu conjugas na primeira pessoa do singular, exatamente por isso. Que projetos tu tens pessoalmente? Olha, eu não faço projetos de longo prazo, né? Eu quero fazer bem meu trabalho atual, né? Quero propiciar que o nosso projeto seja reeleito e depois a gente vê. E quando acontece, de repente, como está acontecendo nesse momento, que de repente tudo que é do PT está sendo muito visado, muito atacado, muito não sei o quê, como é que tu ficas diante disso? Eu fico incomodada, Ivete, bem incomodada, porque eu acho que esses 2 períodos de governo do PT no país e os 16 anos do PT na Prefeitura de Porto Alegre mostraram que nós temos um projeto para a cidade, um projeto para o país e para as pessoas, para os de baixo, como diz o Tarso, para os de baixo, os que mais precisam. E há quem não aceite isso, né? Eu acho que toda essa campanha relacionada ao Lula e à própria presidenta, ela parte de pessoas que não aceitam que um metalúrgico nordestino, sem um dedo na mão, tenha sido um presidente tão importante que mudou o Brasil internamente, mudou o Brasil na relação com outros países, né? O Lula é reconhecido, a Dilma é reconhecida, e as pessoas não aceitam isso. Que uma ex-guerrilheira seja recebida pelo presidente dos Estados Unidos, pelo presidente da França. Isso incomoda algumas pessoas, né? E então eu percebo assim que isso me deixa triste, porque se as pessoas analisassem com clareza o que tem significado os governos do PT, como eu disse, em Porto Alegre, no país, elas veriam que as coisas mudam, estão mudando para melhor. Claro que se comete erros, né? Evidente, né? Ninguém é Deus para não cometer erro. Mas que o país melhorou, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma. E nem sou eu que digo, né? É só pegar a ONU, as estatísticas que institutos estrangeiros fazem relacionados ao crescimento da renda, enfim, eu não vou citar tudo aqui, mas para mim isso me causa um pouco de aborrecimento, essa tentativa de desqualificar o Lula especialmente. Tá, isso te entristece, a capacidade de indignação, tu cultivas? Eu nem preciso cultivar, ela está aqui, ela brota. E o que te deixa indignada? Isso me deixa indignada, esse menosprezo, né, por uma pessoa da qualidade do Lula e da Dilma. Me deixa indignada ouvir as pessoas dizerem política é tudo corrupto. E são pessoas que furam a fila do cinema, que tentam sonegar imposto de renda, que trapaceiam no troco, se alguém dá o troco errado, elas não dizem nada e ficam com um troco a mais, sabe? Então, essa incoerência, né, entre, primeiro, são elas que escolhem quem está lá no poder, né? Ninguém está lá porque quis, foi eleito. Então, dizer que todo político é corrupto é uma coisa que me deixa muito indignada. Na posição em que tu estás, tu és responsável por toda a comunicação, inclusive por toda a verba publicitária. Sério? Que tipo de cantadas tu tens levado? Olha, cantadas propriamente não. Jogos de sedução? Flertes? Não, o que eu percebo assim em alguns veículos, uma tentativa de tomar lá da cá. Mas as pessoas conhecendo o nosso governo e sabendo como é que nós trabalhamos, estão desistindo desse formato. Mas quando se diz que todo mundo é corrupto,
e que largando uma boa propina todo mundo cede, não te tentaram com propinas? Não. Olha, então é tu que impões essa distância. Não Qual sei. é o segredo, qual é o truque? Não sei, Ivete, talvez pela minha história, que isso nunca aconteceu. Uma vez eu recebi do Hélio Gama uma lição muito interessante, lá no Diário do Sul. Porque eu fazia editoria de economia e, portanto, lidava com empresários, com pessoas que já tinham o costume de, no final do ano, oferecer um presente para o editor e para os jornalistas. E o Hélio disse assim: Vera, tu não aceita presentes que tu não possa comprar com o teu salário. O que tu não puder comprar com o teu salário, tu devolve. Isso me deu assim uma linha para o resto do meu trabalho. Devolveste muita coisa? Muita não, mas algumas sim. E outra coisa que eu faço muito também, especialmente em final de ano, eu estou me lembrando disso porque nós estamos em final de fechamento de ano, começo de ano novo, né? É um período em que as pessoas te oferecem muitos presentes. Quando são presentes assim que fogem um pouco da normalidade, eu sorteio. Eu digo para a pessoa: olha, muito obrigado pelo teu presente, estou sorteando aqui entre os meus funcionários, estão muito felizes e tal. E é um formato que eu achei de não ser grosseira, de devolver algo, mas para a pessoa saber que todos vão partilhar daquele brinde, não só eu. Tá, então, estamos fechando um ano, começando outro, etc. e tal. O que tu... o teu balanço, de certa forma, está positivo. Você estou na metade do trabalho. Tá, então a metade está resolvida. Tens ainda mais 2 anos. Tá? O que está faltando? O que é urgente? O que é urgente? Eu acho que eu quero me dedicar muito, agora nesses últimos anos, à inclusão digital, que é uma área que não existia na Secretaria de Comunicação, é uma área nova. Tem muito trabalho pela frente, eu quero me dedicar bastante a isso. Claro, sem abrir mão do jornalismo, de relações públicas, de políticas públicas, de publicidade, isso tudo está no nosso escopo tradicional. Então, são coisas que a gente já faz, já tem uma máquina andando, digamos, né? E agora, a área de inclusão social, ela é nova para nós. Tu sabes que essa área depende de verba e que é muita verba e que a coisa está travando um pouquinho nesse... Vamos rezar para que santo, hein? Não, mas tu sabe que tem coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, o Banrisul estava trocando de equipamento, de computadores. Não porque estivessem velhos, porque eles mudaram o sistema, o programa, e aqueles computadores já não serviam. 9.000 computadores. O que nós fizemos? Dá aqui para mim que eu vou distribuir. E estamos distribuindo esses 9.000 computadores para escolas estaduais. Então, é uma ação que não exige dinheiro, a não ser a logística do transporte. Os computadores já saem do Banrisul programados para receber, para ir para a escola, né? Já não tem a programação bancária, mas a programação comum. E para as escolas é um presente, né? Para as crianças, mas para os isso é professores. apenas um detalhe no teu projeto. Sim. Tá faltando dinheiro para outras coisas. Basicamente para a expansão da fibra ótica. Esse é o meu objetivo. Pois aí eu te perguntei para que santo a gente reza. Vou rezar junto contigo. Não é o Santo Tarso. Santo Expedito, não é o dos causas impossíveis? Aliás, tu costumas te comunicar com santos ou não? Não, eu não tenho. Embora eu tenha sido educada no Colégio Sevigné, católico, mas eu não tenho esse hábito. Pois é, mas nós temos que descobrir a forma de chegar nesta verba. E tu tens de disputar essa verba com outras secretarias que têm urgência nisso. Não, é um projeto nacional. Essa é a dificuldade, né? Tá. A expansão da banda larga é um projeto nacional e a gente precisa fazer acordos e contratos, enfim. E é um projeto muito caro, porque é para o país inteiro. Pois é, acordos e contratos. Como é que é o intercâmbio dessa área da comunicação com os outros estados brasileiros? Olha, nós tivemos uma boa experiência agora com a criação do Conselho de Comunicação. A Bahia criou e nós, então, fizemos um intercâmbio com eles para ver como é que eles tinham feito o processo de criação do Conselho. Lá os empresários participaram, os movimentos sociais participaram
Um projeto muito interessante. Então, veio o secretário de comunicação, depois fizemos um outro seminário, vieram outras pessoas. Foi um intercâmbio bem legal. E com a presidência da República também, a gente tem muito contato na formatação de licitação de publicidade, questões mais legais, assim, a gente também tem muita troca de experiência. Uhum. Esse conselho está funcionando como? Aqui ainda não está. Não? Não, nós fizemos 1 ano e meio de debate com a sociedade através do Conselhão. Fizemos uma proposta de anteprojeto, que foi alvo de um seminário, agora recente, e a partir disso nós vamos apresentar para o governador para mandar então para a Assembleia, para na Assembleia ser criado por projeto de lei. Uhum. Vera, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, lamentavelmente. Alguma coisa importante que eu não te perguntei, que seja bom para te dizer? Não, eu acho que tu, com a tua qualidade jornalística, me perguntaste tudo. Então, querida, muitíssimo obrigada por estares aqui, para poder contar para os nossos telespectadores o que tu estás fazendo e a forma como tu fazes. E parabéns pelo teu trabalho. Sempre te devo parabéns e agradecimentos. Legal. Mais uma vez. Obrigada, Ivete. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos